Beleza, agora a gente já fez adiciona no começo e um adiciona, né? E aí a gente já consegue fazer algumas coisas mais interessantes, né? A gente já começa a pensar em como pode, por exemplo, adicionar em uma determinada posição do nosso array. Para adicionar em uma determinada posição, a gente tem alguns problemas que a gente tem que resolver, né? Como que eu posso adicionar em uma determinada posição? Vamos dar uma lembrada aqui, né? Só vou salvar e vamos mostrar, né, aqui. Isso daqui é o adiciona em uma determinada posição. Então, esse desenho daí eu consigo adicionar em uma posição específica. Só que para adicionar em uma posição específica, a gente tem que fazer algumas validações. Então, eu acho que valeria a pena a gente começar a trabalhar com posições específicas, né? Validando algumas coisas. Por exemplo, né? Eu acho que um dos primeiros testes válidos é verificar se a nossa lista não está vazia. Eu acho que seria bem legal, né? Então, trabalhar aqui com a ideia da lista vazia, eu acho que é a primeira validação muito importante que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que vamos trabalhar com lista vazia, né? Vamos ver aqui se ela está vazia. Então, se eu quisesse, né, fazer um outro adiciona, e agora eu posso passar, por exemplo, qual que seria a posição, né? Então a gente já tem aqui um esquema de passar aqui a posição. E a gente sabe que a posição vem antes, né? Quando a gente está fazendo aqui a adição de um elemento, como a gente tinha visto no caso lá do array list, né? Quando a gente tenta inserir algo, a gente fala em qual posição a gente quer fazer a inserção. Aí a gente vai fazer dessa forma. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar seria que eu quero adicionar em uma determinada posição, mas eu só posso adicionar, né, se a gente pode ver aqui se lista vazia, né? Se a nossa lista, eu até posso testar aqui se a nossa lista está vazia. Eu acho que a gente precisa implementar esse cara daqui para fazer essa verificação. Então, a verificação de lista vazia eu acho muito importante, né? Então, a gente tem que verificar e validar isso daqui antes de qualquer coisa. Porque se a lista estiver vazia, não tem posições. Então a gente tem que lançar uma exceção porque você não vai conseguir fazer nada. Eu acho que aí vale bastante. Eu vou colocar bem no início essas validações porque elas são privadas, né? Elas não precisam ser públicas, né? Private. Aí esse cara daqui, lista vazia, eu quero fazer, se tiver algum problema, eu lanço uma exceção. Então vou jogar um void aqui, lista vazia, e aí a gente já vai resolver a nossa vida aqui, né? Como que eu testo para verificar se uma lista está vazia, né? Bem, a gente vai fazer um if, alguma coisa, e aí o que a gente vai testar, né? A gente vai testar se o total de elementos se é igual a zero. Se a lista está vazia, não tem, né? Se total de elementos igual a zero, a gente não tem nenhum elemento ainda, então eu não posso escolher uma posição para inserir, porque não existem posições que eu possa utilizar. E aí eu vou fazer aquele famoso lançamento de uma exceção, né? Eu vou usar um throw e vou lançar uma exception do tipo ilegal argument exception. E aí a gente pode colocar aqui uma mensagem, né? Então aqui eu vou informar aqui que a lista vazia. Beleza, então aqui eu já informo que a lista está vazia e já resolve a nossa vida. Eu acho que ficou bem legal essa ideia daqui da gente fazer esse lançamento de exceção, né? Então aqui já fica interessante, a gente consegue trabalhar com algumas coisas. Vamos ver o que está faltando. Eu escrevi objeto, né? E é object. Object. Vício. Cadê? Object.
mais um objeto. Ai, ai, faz parte. Beleza, a gente já está lançando exceção, tá bonitinho, ó. Então aqui a gente já consegue testar se a nossa lista está vazia. E se tiver um total de elementos, né, igual a 0, na hora que eu tentar inserir ali, ele já vai dar um berro aqui, ó, lista vazia. E aí ele lança essa exceção. A outra exceção que seria interessante a gente, né, trabalhar, né, eu acho que seria importante a gente fazer aqui o teste, a gente validar essa posição. A gente já fez isso lá no array, então não tem nenhuma surpresa, né? Então a gente vai fazer um valida posição. E aí a gente vai passar aqui a posição. E isso daqui tem que ser algo válido, né? Então a gente tem que pensar em posições válidas. O que eu posso fazer aqui para montar, para ter uma posição válida? Então vamos construir esse método. Então a gente tem lá a lista vazia, vou fazer aqui o público, não, privado, né? Não precisa ser público. Esse void, a gente vai lançar a exceção também, né? Valida a posição. E a posição vai ser um inteiro que a gente vai receber e a gente vai tratar isso daqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer exatamente isso, né? Eu quero fazer esse teste daqui e se for, a gente lança uma exceção aqui. Essa é a ideia. Qual que é o teste que eu quero fazer, né? A primeira coisa, qual que é a primeira posição de uma lista em Java, né? A primeira posição é 0, né? Então, se posição for menor que 0, aqui eu tenho problema, né? Ou, né, se ela for maior, e aí a gente coloca lá, ou posição for maior ou igual ao total de elementos, lembrando que sempre o total de elementos aponta para a próxima, né? Então aqui, ó, total de elementos, a gente vai ter aqui que é posição inválida. A gente vai fazer o mesmo esquema de lançar lá um illegal argument exception, dizendo que é uma posição inválida. E aí, beleza, a gente já consegue aí dizer que a nossa lista está vazia e que temos uma posição inválida. Então, já temos aqui esse cara para a gente fazer esse teste, né, de verificação da nossa lista vazia, e esse outro para a gente verificar se a nossa lista, se a posição que a gente está tentando inserir é uma posição válida. Se tentar uma posição negativa ou uma posição que seja igual ao total de elementos, né, a gente sabe que vai ser uma posição inválida para a gente, e ele vai lançar uma exception aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, a gente já fez as duas validações que eu julgo que são mais importantes no momento, né? Lista vazia e posição. Então, a gente já sabe que a lista não está vazia, e agora a gente já sabe que o valor que você quer inserir, né, a posição que você quer inserir, é uma posição válida. Então, a gente já sabe da validade da posição, é uma posição que se justifica. Ainda estou pensando aqui nos problemas que isso vai trazer para a gente. É um problema gigantesco. Por que é um problema gigantesco, né? A gente tem que fazer algumas validações ainda, né? A gente tem que testar alguns casos, né? Se eu tentar inserir na posição 0, eu já tenho quem resolva isso, né? Então, se eu tentar inserir na posição 0, a gente sabe que ele é diferente, né? Posição 0 ela é especial para nós. Então, se a posição é igual a 0, e isso daqui eu já tenho certeza que a lista está vazia, né? Ela não está mais vazia, porque passou do teste aqui. Então, se isso daqui foi aprovado, se eu tentar inserir na posição igual a 0, eu vou chamar o adiciona no começo. E esse adiciona no começo, eu vou passar aqui o elemento. Beleza, por quê? Porque é posição 0, né? Ele vai adicionar lá no início, né? Então, esse cara específico aqui para quando a gente fizer na posição 0. Então, na posição 0, a gente vai fazer o adiciona no começo. Feito isso daí, acabou. Eu acho que aqui literalmente ele faz, ele não precisa, ele adiciona o elemento, já era, né?
eu vou dar um return aqui para ele finalizar o método, né? Ele vai sair do método adiciona. E aí aqui ele não vai mais ter problemas. Então eu não preciso trabalhar com else, né? Senão eu teria que trabalhar tudo no else aqui para a gente manipular. Bem, agora vem um problema complicado, né? Eu quero adicionar agora em uma determinada posição. Então, vamos imaginar isso aqui. Como que estava antes, né? Então, eu vou tirar aqui e vou fazer o desenho, né? Ele estava desse jeito, né? Vou tirar aqui esses tantos para ficar aqui. É isso daqui, né? Nosso desenho é isso. Se eu tentar adicionar, por exemplo, alguém em uma determinada posição, o que que ocorre, né? Ocorre isso daqui. Então, quando eu tento adicionar alguém em uma nova posição, a gente vai pegar essa referência e sumir com ela, né? E a gente vai manipular dessa forma, a gente vai fazer esses ajustes. O problema todo está aqui. Para eu adicionar nessa posição, eu preciso saber quem que está antes. E a nossa lista não tem vinculação para trás, ela só tem vinculação para frente. E aí é onde o bicho pega. Então, o adicionar em uma determinada posição não é fácil. Ele é complicado. A gente precisa rodar todo mundo até descobrir quando o próximo é o que eu quero. Por quê? Vamos rever aqui, né? Imaginando agora que eu queira adicionar nessa posição daqui, né? Eu quero adicionar nessa posição. Aqui eu estou falando aonde eu quero. O que, que eu preciso fazer para adicionar a nova célula nessa posição daqui? Para adicionar nessa posição, eu tenho que pegar a célula anterior. Como que eu pego a célula anterior? Eu pego a primeira, verifico se ela é o que eu quero, né? Se ela não é o que eu quero, eu pego o próximo e verifico se o próximo é o que eu quero. Não é. Aí eu verifico se o próximo é o que eu quero. Opa, o próximo dessa daqui é o que eu quero. Então eu poderia pensar nisso daí, pegar o próximo, né? E aí fica interessante, a gente consegue lidar com isso daí. Eu acho que fica bem legal, né? A gente vai pegar esse cara daqui. Então a gente tem que descobrir quem que é o próximo da anterior. Simples assim, eu tenho que descobrir quem que é o próximo da anterior. Então eu tenho que conseguir pegar esse cara aqui, eu testo o próximo da anterior para ver se é o que eu estou querendo. Se o próximo da anterior for o que eu quero, eu achei aonde eu quero inserir, literalmente, eu consigo fazer essas manipulações daqui todas, né? Aí a gente ajusta. Só que para isso eu tenho que conseguir pegar um elemento, né? E eu não tenho o pegar o elemento, né? Que nem a gente tinha lá no array, né? Se a gente voltar aqui no nosso array, eu tenho lá o pega, né? Que tem uma determinada posição. E esse aqui é fácil, porque ele vai na posição específica. E mesmo se fosse feito com array, a gente vai no índice específico da posição, né? Bem, vamos fazer isso daí acontecer, né? Então a gente tem que pegar e lidar com isso agora. Então vamos trabalhar com esse pega, vamos montar ele para a gente poder voltar e terminar o adicione. O adicione ele não consegue ser feito se a gente não fizer o pega nessa estrutura daqui que a gente está montando. Pega vai nos devolver alguma coisa. Pega na posição. E eu só posso pegar numa posição que eu só posso pegar de uma condição, né? Eu tenho aqui a condição, né? Eu tenho que fazer o teste para verificar se a minha lista está vazia, porque já que eu estou lidando com posição, se ela estiver vazia, eu não tenho posições válidas, então não tem nada. E se eu tiver tentando pegar de uma posição que não exista, também eu tenho que reclamar, né? Tem que lançar exceção. Então, esses dois casos aqui eu tenho que reclamar. E quando eu pego o quê? Eu pego um objeto, né? Eu vou usar object. Poderia pegar uma célula, né? Mas eu vou pegar aqui object para a gente manipular esse cara, né? Vou pegar um object, pego qualquer coisa aí.
E a gente vai ter um return, já que esse cara aí vai ter um return. Eu vou colocar null por enquanto, só para não quebrar a estrutura do nosso programa. Então, se eu compilar aqui, a gente está tudo certinho, não quebrou. Por isso que eu coloquei o return null, porque a gente está lidando com objeto, estou retornando uma referência nula. E agora, né? Como que a gente vai fazer, né? Bem, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Qual que é a célula que eu tenho acesso? Qual célula eu conheço? A célula que eu conheço é a primeira, né? A primeira é o início de tudo, por onde eu vou. Não adianta eu pegar a última, porque se eu pegar a última, eu não consigo ver quem que está atrás de mim. Eu só consigo ver quem está na minha frente. Então, quem está lá atrás, eu não enxergo, só enxergo quem está na frente. Então, eu começo com a primeira e vou para frente. Então, lembrando aqui que se eu quiser chegar nessa célula, eu tenho que pegar a primeira, descobrir quem é a próxima, descobrir quem é a próxima, descobrir quem é a próxima e indo descobrindo os próximos, né? Então, essa é a grande sacada. Então, eu vou começar com a próxima célula. Eu vou criar aqui uma referência só para facilitar. A célula atual, que é a que a gente está vendo, né? Vai ser igual à primeira. Então, eu criei lá um apontador. Eu estou apontando para a primeira. Então, comecei aqui as minhas referências. Estou apontando para a primeira célula. Estou apontando para a primeira célula. Ela está aqui na minha frente, beleza? Já que eu estou apontando para ela, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer agora uma forma de iterar até o final, né? Até a posição que eu quero, até o elemento que eu quero, né? Se eu vou iterar, acho que a forma, e aí eu preciso fazer contagem, eu acho que o for é o cara que a gente vai ter que utilizar mesmo, né? Então a gente vai começar aqui int, eu já usei atual, então vamos colocar aqui contador. O nosso contador começa na posição 0, primeira posição, né, do nosso array. A gente vai contar até antes da posição que a gente quer, porque a gente está pegando o próximo, então a posição não pode estar incluída. Posição, a gente vai pegar o próximo, né? Então ela não pode estar incluída. Contador, mais. Então aí a gente fez aí os incrementos, né? Perfeitinho, a gente fez o nosso laço. Agora vem a mágica de tudo, né? Eu preciso pegar a posição atual, eu preciso descobrir quem que é o próximo da posição atual. Então, se eu pegar e inserir o 0, ele vai pegar e devolver o objeto atual, né? O primeiro aqui, que ele não vai mudar. Então, tá sossegado, porque ele faz menor que a posição. Então, menor que 0, ele retornaria esse cara daqui mesmo. Então, eu vou retornar ele. Então, se eu pegar a posição 0, ele vai ficar aqui, contador igual a 0, esse cara menor que 0 não vai fazer, e ele retorna a própria primeira posição. Então, beleza. Agora, se não for, né? Se não for a primeira posição, se, por exemplo, eu pegar lá a posição 10, né? Eu quero, sei lá, a posição 47, não importa, qualquer uma delas, eu vou pegar o atual e vou dizer que ele é o próximo elemento. Como que eu posso dizer que ele é igual ao próximo, né? Como que eu posso vir aqui e falar que ele é igual ao próximo, né? Isso daqui que é complicado. Como que eu posso chegar, ó, você é o próximo? Bem, a gente tem aqui uma forma, né? A gente sabe quem que é o próximo. Então, quando eu pego esse primeiro elemento, eu consigo dizer quem que é o próximo dele. Eu consigo dizer esse cara daqui. Então, eu pego o primeiro elemento, eu sei quem que é o próximo. Eu pego ele, eu sei quem que é o próximo. Eu peguei ele, eu sei quem é o próximo. Eu consigo descobrir isso, né? Legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que ele retorne o próximo. Opa, retornar. A gente só tem o set, a gente não tem o get do próximo, né? Então, vamos fazer com que public, eu preciso retornar o próximo. Então, o próximo ele vai ter que devolver, o próximo é do tipo célula, né? Célula. Ele vai fazer get próximo. Tá lá. E aí a gente vai dar um return no próximo. Tá aí.
Acredito eu que isso daqui seja suficiente, né? A gente vai retornar ele como sendo uma célula, e aí a gente vai lidar lá como objeto. Vai dar tranquilo, tudo sossegado, vai funcionar. Então aqui vai funcionar bonitinho. Esse cara compilado, então a gente já fez o set, a gente fez o get, perfeito. Então aqui a gente vai fazer com que ele pegue o próximo. Mas ele vai pegar o próximo de quem? Do próprio atual, né? O atual vai descobrir quem que é o próximo. Atual, ponto. Get, próximo. E aí a gente vai pegar o próximo. E ele pega aqui o próximo. Quando ele pegar o próximo aqui, ele sabe quem que é o próximo da lista. E ele atualizou. Aí ele foi para o 1, né? Imaginando aqui. Eu venho aqui e falo, pega o próximo seu. Tá em 0. Aí ele vem aqui, pegou o próximo, ele pegou esse cara. Incrementou para 1, ele tá nele. Falo para pegar o próximo, ele vai pegar esse cara daqui e vai incrementar, vai passar para 2 e a gente consegue fazer esse esquema de andando até a próxima posição. Então vai resolver perfeitamente. Então o nosso pega é isso daqui, ele vai pegar o próximo e vai atualizando. Pega o próximo, atualiza, pega o próximo, atualiza. Perfeitinho, vai funcionar legal. Então vamos compilar esse cara aqui. Esse cara compilado, joia, funcionou compiladinho, não tem problema nenhum. Agora eu tenho uma forma de pegar o que eu quero, né? Então agora que eu consigo pegar o elemento que eu quero, eu consigo voltar aqui no nosso adiciona e adicionar em uma determinada posição, que é a nossa grande sacada, né, que a gente estava vendo aqui, para adicionar nessa posição específica, eu tenho que pegar o anterior dele. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou criar agora aqui uma célula anterior. Célula anterior. Essa célula anterior vai ser exatamente o que eu quero. Eu vou pegar a posição que ele está querendo inserir, né? Ele está querendo inserir em uma determinada posição. Eu quero pegar a posição anterior. Então, vou pegar a posição menos 1. Tá aí, peguei a posição anterior a ele. Legal. Agora eu já consigo aqui, ó. Ele vai pegar a posição anterior. Só que o pega nosso, ele vai devolver um object, né? Então, eu posso... Ele vai pegar a célula, né? Tá, eu vou deixar como object, porque eu acho que vai fazer sentido, porque eu posso guardar qualquer coisa, né? Senão eu tenho que pegar o elemento completo. Aí aqui, já que ele é um object, ele é o tipo mais primitivo de todos, eu preciso fazer o cast para o que eu quero. Então eu preciso converter esse cara daqui para o que eu estou querendo. O que, que eu estou querendo? Eu estou querendo uma célula, né? Ou eu faço isso daqui ou eu devolvo célula. Eu acho que isso aqui vai ser legal para as possibilidades futuras. Esse cara vai devolver aqui um object, né? E aí por isso eu estou convertendo ele para célula, só por causa disso. Então, se eu pegasse e devolvesse uma célula, eu não precisaria fazer o cache aqui. Mas como eu estou fazendo, então estou devolvendo. Mas é só por causa disso. Ele pegou o elemento anterior. Então, se eu quero adicionar nessa posição o novo elemento, eu descubro quem que é esse. Se eu descobrir quem que é esse, agora é fácil. Por quê? Porque esse daqui vai apontar para o novo. Bom, vai apontar para o novo, mas eu ainda não criei o novo, né? Então a gente vai fazer a nova célula. A gente vai ter que pegar célula nova igual a new célula. E agora a gente vai trabalhar aqui nas referências, né? Essa nova célula, ela vai ter aqui o elemento que a gente está criando. E a gente tem que apontar para a próxima referência. Vamos ver aqui como que vai ser. Essa daqui, ela vai retornar para a posição do anterior ponto próximo, né? Então, essa posição aqui que eu quero, né? Essa posição que eu quero que essa célula ponte, eu quero que ela ponte para cá, é justamente o próximo dessa. Não é? É o próximo dessa. Olha aqui, ó. O próximo dessa aqui é esse cara daqui. Então, o próximo desse continua sendo esse. Então, eu vou pegar o próximo do anterior. E vou colocar aqui o anterior, né? Anterior, ponto, get
Olha, e o get próximo começou a ficar útil agora. A gente pega a próxima posição. Então, eu já estou criando o quê? Né? Opa! Já estou criando essa referência daqui. Então, isso daqui já existe, isso daqui acabei de criar, e esse cara aqui ainda está apontando para cá, né? Eu tenho que fazer com que ele aponte para lá. Então, o anterior tem que apontar para a nova célula. Então, eu tenho que setar a próxima posição dele para a nova célula. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, o anterior, ponto 7, anterior, ponto 7, próximo, vai apontar para a nova célula. E aí, beleza, agora eu consegui apontar ele para quem está na frente. Então, eu criei um novo. Esse cara aqui tem a referência de quem está lá na frente. Esse cara daqui, eu peguei a referência que eu tenho, que eu guardei, e apontei para aquele de lá. Então, deu certo. Agora eu ajustei essa referência para esse. Então eu perdi, eu não estou mais apontando para quem está na minha frente. Eu estou apontando para esse que aponta para lá. Acabei de adicionar o elemento ali. Só que eu adicionei, depois que eu adiciono, eu tenho que incrementar o meu contador. Aí a gente incrementa o contador, né? Total de elementos mais. Apontei para frente. Olha aí que legal. E incrementei. Então, voltando aqui, o anterior eu consegui pegar. Por quê? Eu precisava inserir nessa posição. Então, eu peguei esse cara daqui. Esse cara daqui sabe quem está na frente dele, que é justamente quem eu quero. Agora que ele sabe quem está na frente dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o meu novo elemento. Então, eu criei aqui a minha nova célula. Criei ela, só que eu quero que ela já aponte para essa célula daqui, que é justamente aonde eu quero inserir, né? Eu quero que ela aponte para ela. Então, essa daqui tem que apontar para essa. Mas como que eu vou apontar para ela se eu não tenho ela? Eu poderia pegar e executar o pega na posição, né? E devolver para ele e fazer esse apontamento. Mas, venhamos e convenhamos, eu vou ter que fazer duas referências? Não. Eu pego quem que é o próximo desse. Não está esse daqui, olha lá, o próximo do anterior é esse daqui. O próximo desse ainda está apontando para cá. Então, o anterior, eu vou apontar, pegar o próximo dele, apontar para cá. Então, vou passar isso aí como parâmetro, né? O anterior, ponto, get próximo. Está apontando para o próximo. Beleza. Que é quem está na posição atual, né? Agora, o que, que eu faço, né? Eu tenho que dizer para o anterior que ele não está mais apontando. Eu tenho que apagar essa referência daqui e fazer com que ele aponte aqui para cima. Então, eu tenho que falar que esse cara vai apontar para a nova. Então, vamos lá. Esse cara aqui, que é o anterior, vai apontar o próximo dele para a nova. Beleza, feito isso, adiciono o elemento. Feito aí o nosso ajuste, né? Nesse caso, Pedrão, o Pedrão está perguntando se sempre vai pegar o próximo, né? Desculpa, eu demorei para ver aí, Pedrão. Podia ter dado um berro aí comigo. O que acontece? Sempre eu tenho a próxima, porque uma lista ligada, ela é ligada com quem está na frente dela. Eu só sei quem é o próximo, eu não sei quem está atrás. Então eu só consigo ir para frente, eu não consigo ir para trás. Esse é um problema da lista ligada, né? A lista ligada, ela só vai para uma direção. Para eu pegar quem está atrás de mim, eu tenho que começar na primeira posição antes da posição que eu estou. Ou se não, se eu não sei isso daí, também eu poderia fazer. Eu pego desde a primeira posição, verificando se o próximo sou eu. Se o próximo sou eu, acabamos de descobrir quem está atrás de mim. É uma outra possibilidade também para a gente poder chegar aqui. É bem lidar com setinhas. Aí aqui eu dou uma parada rápida e vou fazer uma explicação de como que você vai ter que estudar isso daqui. Para que você consiga entender lista ligada, é papel e caneta e desenho. Vai desenhar. Papel, lápis, não importa, você tem que desenhar. Criei o elemento tal, adicionei ele faz apontamento para o outro. Você vai ter que fazer essas setinhas apontando. Se você lidar com essas setinhas, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender. Eu trabalho fácil para resolver isso daqui, porque eu já estudei bastante isso aqui, já fiz várias vezes. Eu faço lista ligada, duplamente ligada, lista circular. Então, assim,
eu estudo bastante listas, né, para fazer os vários tipos de soluções. E às vezes a gente precisa fazer algumas implementações para alguns algoritmos que são bem interessantes. Aí a gente acaba montando na mão o processo e você acaba lembrando mais facilmente. Então fazer isso daí para mim hoje é bem tranquilo. Mas eu sei que não é um processo fácil. Lista ligada dá dor de cabeça pra caramba. Recomendo fazer esses desenhinhos, anotar um, apontar para o outro, anota que vai, e aí você consegue ver, e você vai ver as setinhas sendo apontadas para os devidos locais, e aí você vai compreender e vai ficar mais fácil, e aí vai ficar tranquilo de resolver isso daí. Senão, realmente vai ficar difícil de entender. Tem que desenhar, senão não vai para frente. A gente já fez para adicionar, a gente já adicionou no começo, na última posição e uma posição qualquer, né? Então a gente já fez, foi literalmente isso, né? A gente adicionou no começo, a gente adicionou no final e a gente adicionou em uma posição específica, né? Então a gente já fez os 3 adicionas. E a gente já fez o get, o pega, né? Então acho que a gente pode partir para o que a gente pode fazer agora? Porque a gente tem que remover, e além de remover, a gente vai ter que trabalhar também com depois o contém, né, para verificar se um elemento existe dentro da nossa lista. Eu acho que a gente pode começar a trabalhar com os removes, né? Eu vou começar com os removes. Remover, acho que é isso. Acho que remove na minha cabeça faz muito sentido, eu acho que é mais fácil. Eu vou remover um elemento. Vamos começar então com o remove, né? O remove vai ser bem esquematizado, né? Então vamos fazer lá um public. Inicialmente eu acho que não precisa devolver, né? Acho que os métodos convencionais devolveriam, mas eu acho que não tem sentido. Então vamos começar aqui, remove do começo. Como eu usei do começo e não no início, né? Adiciona no início, eu vou remove do começo. Seguir a mesma lógica aí. Agora o que acontece? Para que eu possa remover alguém, a primeira coisa que é necessário, eu quero remover um elemento da lista, eu tenho que ter elementos na lista. Então, vou testar se lista vazia. Se lista vazia, lance exceção, né? Legal, argumento exception, lista vazia. Então, beleza. Agora, como que eu faço? Minha lista não está vazia, minha lista contém elementos. Ela contém elementos e eu devo de agora fazer o seguinte, eu preciso pensar como que eu vou manipular as referências, né? Então, como que eu manipulo essas referências? Porque vamos voltar aqui, né? Eu acho que essa aqui no começo está legal para a gente ver. Então, por exemplo, eu quero remover esse cara daqui. O que eu preciso fazer, né? Na verdade, é bem simples até o processo, né? Eu preciso pegar o primeira, né, e apontar para esse cara. Simples assim. Como que eu chego no próximo elemento? Bem, o primeiro não tem o próximo elemento? Oh! Acho que agora ficou fácil, ó. Remover ficou tranquilo, porque se eu quero remover um elemento, eu tenho que mudar a referência do primeiro, eu tenho que tirar o apontamento para o primeiro, para a primeira célula e mover para a segunda. Mas para eu mudar essa referência para quem o primeiro está apontando, eu só preciso mexer na referência do próximo, né? Do primeiro. Eu tenho que falar que o primeiro agora, na verdade, não aponta mais para o primeiro elemento, ele aponta para o próximo do primeiro, que é o segundo. Então, a primeira célula agora vai apontar para o primeira ponto, e aí a gente vai pegar o próximo, né? Get próximo. E aí ele vai apontar para o próximo. Beleza, eu estou atualizando a referência dele. Então agora o que está acontecendo? Esse cara não está mais apontando para cá, ele está apontando para esse daqui, que é esse cara. Então ele vai acabar apontando para cá. São referências, né? Então o primeiro vai apontar para cá. Logo,
esse cara deixou de existir, vai estar lá largado na memória, o coletor de lixo do Java vai passar e pega esse cara aqui, já era. Legal, feito isso daí, a gente removeu o primeiro elemento da lista. Perfeito. Se eu removo o primeiro elemento da lista, né? Se eu removi do começo, eu tenho que decontar a quantidade de elementos, né? Então, o total de elementos agora, ele vai ser decontado. Então, tirei 1 do total de elementos, eu decontei. Perfeito. E aí a gente decontou e está tudo certo. Está quase certo. A gente tem que pensar em todos os casos, né? Acho que a gente tem um problema que é esse daqui. Aqui, ó. Quando a lista está vazia, vai dar exception, né? Porque não vai dar para remover do começo. Então, lança exception. Mas quando eu tenho apenas um elemento, o que a gente falou? O primeiro está apontando para o próximo é nulo, né? O próximo é nulo. Então, beleza. O que vai acontecer aqui? A gente vai apontar para nulo. Bom, beleza. O primeiro vai resolver fácil, né? Só que o último vai ficar apontando para o nova. Então, na verdade, o problema não está quando eu removo, quando eu tenho um só e eu removo esse elemento, o primeiro ele vai estar certinho já no processo que a gente fez. O problema está com a referência do último, né? A gente vai ter que atualizar o último apontando para null também, né? Então, eu acho que fica fácil. Só que eu tenho que descobrir quando isso acontece. Quando eu decrementar isso daqui e o meu total de elementos for igual a 0, então a minha última célula tem que ser null. Ele tem que voltar para o estado inicial, né? A gente ficou com uma lista vazia, né? Ele tem que apontar, porque isso daqui, se o primeiro só tem um, ele está apontando, o próximo está apontando para nulo. Então está apontando para null. Então esse cara já atribuímos null para ele. Decontamos, foi para 0. Se foi para 0, eu preciso colocar o último em null também. Beleza, agora a gente conseguiu apontar ele para null, a gente tirou a referência. Perfeito, era isso que eu precisava fazer. Arranquei a referência dele. Legal. A gente conseguiu remover facilmente do início, né? Então, remover do início também foi bem tranquilo. Então, compilou, tá tudo certo. Agora, a gente vai remover do final. Do final também é interessante a gente remover, né? Então, a gente vai fazer aqui um public, vamos deixar ainda como void, remove. E eu acho que a gente pode colocar um remove somente, né? E esse remover do final é um problema, né? Vamos pensar aqui, né? Eu vou colocar aqui remove do final. Remove do final. Por que que ele é um problema, né? Vamos entender isso daqui. Olha quão complicado esse cara é. Ele parece ser simples, mas ele não é, né? Para eu remover esse cara daqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse daqui e colocar a referência de próximo dele como nulo. Aí eu removo ele do final. E aí ajustar esse apontador para esse cara daqui. Eu removi o último elemento da lista. Só que para eu chegar ali no final, eu tenho que passar por todos os elementos, né? E aí o bicho pegou, né? Então, eu vou ter que passar por todos os elementos. Vamos fazer o remove de uma determinada posição primeiro. Eu acho que vai ser mais fácil. Então, vou deixar esse cara aqui e vou fazer o remove de uma posição. Public void remove de uma determinada posição. Vamos remover esse cara de uma determinada posição. Para remover alguém, né, a gente sabe que tem algumas regrinhas. Eu só posso remover um elemento se a minha lista não estiver vazia.
Então, eu vou testar se lista vazia. Se lista estiver vazia, lanço uma exception e falo, olha, não dá porque não tem elementos, né? Beleza, minha lista não está vazia, ela tem elementos, agora eu preciso ter certeza que o valor da posição que eu estou tentando remover, né, se existe um elemento naquela posição. Então eu preciso verificar se é uma posição válida, porque eu posso falar um valor absurdamente negativo ou acima da quantidade de elementos, né? Então eu vou colocar lá, chamar o meu valida posição. Então a gente vai validar a posição. Depois disso daqui validado, a gente consegue sim agora pensar em como remover. Então vamos trabalhar aí em como remover, né? Bem, a gente tem um caso que a gente já conhece, né? Remover do começo a gente já conhece, então a gente pode testar isso aqui. If a posição for igual a zero, eu vou remover ele do começo. E como que é o remove do começo? Eu chamo aqui remove do começo, passando o elemento. Remove do começo e não passa nada, né? Ele abre e fecha, né? É isso. Remove do começo. Remove da primeira posição. Beleza. Removeu da primeira posição, o que, que eu faço? Ele já deconta lá dentro. Vou dar um return aqui para não precisar fazer um else para esse cara. E aí aqui eu posso continuar escrevendo meu código. Então, dou um return e ele acaba a execução do método aqui. Como é void, posso dar um return e simplesmente ele finaliza, né? Legal. Então, agora, o que, que acontece? Quando não é a posição zero, quando não é do começo, como que eu tenho que lidar com isso, né? Vamos analisar esse cara daqui. Então, vamos pensar o que, que acontece. Quando eu quero remover uma determinada posição, né? Quando eu quero remover, por exemplo, esse cara daqui. O que, que eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer ajuste nos valores, né, que a gente aponta. Então, para pegar esse cara daqui, eu tenho que pegar o anterior dele e apontar direto para o próximo. Mas como que eu faço isso? Eu pego o anterior, descubro quem que é esse, que tem o próximo aqui. Então, esse cara vai ser o próximo desse, entendeu? Então, esse aqui vai ser o próximo desse. Ele vai pegar essa referência e jogar para cá. E aí ele vai estar apontando direto lá para o outro. Badabim, acho que funciona legal, dá para fazer dessa forma. Acho que é isso. Acho que funciona bem. Então, o que a gente vai precisar para remover do começo, remover de uma determinada posição, novamente, é saber quem está atrás, né? Então, a gente precisa pegar quem está lá atrás. A gente já fez isso, né? A gente já fez aqui, ó. É essa a grande sacada, né? A gente vai pegar aqui e criar o anterior, pegando a posição -1. Então, vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai criar aqui uma célula anterior, que a gente quer descobrir quem que está antes de quem eu quero remover, né? E vou fazer lá. A gente viu que a gente vai fazer cast. Então, célula pega posição -1. Tá aí, ó. Peguei lá o elemento que está antes de mim. Peguei ele. Agora que eu peguei ele, perfeito. A gente consegue manipular isso daí. O que, que a gente precisa fazer agora, né? Então, eu quero, por exemplo, remover esse elemento, então eu peguei esse cara daqui. Esse cara vai ter que apontar para lá, né? Então, eu preciso pegar agora quem que é o atual para descobrir essa referência daqui. Então, eu preciso pegar quem que é a posição que eu quero remover. Só que, novamente, né, vamos conversar. Questão algorítmica. Fazer esse pega é muito custoso. O pega, ele é maldoso, porque ele começa na primeira posição e vai passando elemento por elemento. Se eu executar o pega na primeira posição e depois eu falar assim, eu quero a célula atual, né? Atual. E falar aqui que eu quero a posição, vai funcionar? Vai. Mas só que qual que é o grande problema? Ele vai, sei lá, se a gente quer excluir a última posição, ele vai descobrir a penúltima, depois ele vai descobrir a última. Então é 2n que ele vai fazer. Então é um odd 2n, né? Então é delicada essa situação. É odd 2n menos 1. Então a gente vai estar fazendo aí uma iteração bem
bem brutal, sendo que, na verdade, a gente tem as referências, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Como que eu consigo pegar essa posição aqui atual? Bem, voltando lá, né? Para ver aqui os nossos desenhos. Se eu quero remover esse cara, eu descobri quem que é esse daqui. Esse cara daqui aponta para esse. Esse daqui tem quem eu quero, que é quem está apontando. Então, se eu pegar essa referência daqui, na verdade, eu estou pegando o atual. Então, essa referência de baixo é o atual. Então, o que eu vou fazer é, o meu atual, na verdade, é o anterior ponto get próximo. E aí eu peguei o próximo elemento. Então, a gente fez aí a criação do próximo elemento. Através disso, eu não precisei rodar o pega novamente. Poderia? Poderia. É bom? Não. É uma droga fazer isso. Por quê? Por causa do consumo dele ter que passar por todos os elementos, né? E aí a gente causa uma lentidão maior na nossa lista. E a gente quer que a nossa lista fique rápida, né? Então a gente está fazendo aí uma otimização do nosso algoritmo. Legal, agora que eu fiz isso daqui, o que eu preciso fazer, né? Eu já tenho o anterior e eu tenho quem eu quero excluir. Como eu disse aqui, vamos voltar lá. Se eu quero pegar esse cara aqui, eu quero excluir ele, né? Eu descobri quem que é o anterior. Eu peguei ele através da referência desse anterior, que eu chamei de atual. Agora eu consigo pegar na referência do atual, que ele está apontando para esse cara, eu consigo pegar esse próximo. Então eu preciso ajustar isso daqui para isso daqui. Literalmente é isso. Só que esse aponta para cá. Então, esse cara, na verdade, vai apontar para cá. Então, eu vou fazer um bypass, né? Eu vou passar esse cara, eu vou dar um salto nele. Então, esse cara fazia referência para esse, agora esse cara daqui vai fazer referência para esse. E é isso daí que eu vou pegar. Então, eu preciso pegar o próximo do atual e jogar como o set próximo do anterior. É isso mesmo, o próximo do atual vai ser o próximo do anterior. É isso daí que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer essa troca de referências. Então, vamos colocar aqui que o que eu falei mesmo? Olha lá, o próximo do anterior, então anterior, ponto 7, próximo. Esse cara daqui, ele tem que apontar para o próximo do atual. Então, atual, ponto, get, próximo. Aí, ó, beleza, eu fiz um bypass. Tô saltando um dos elementos, né? Esse cara, ele tá fazendo um pulo, ele tá vindo aqui e pulando para cá, literalmente. Esse daqui ficou perdido na jogada, então pulou o elemento, um bypass. Fiz isso aí, ficou -1 na minha lista, só trabalhando com essas referências. E agora o que eu preciso fazer? Se isso daqui deu certo, é só vir aqui e falar que o total de elementos foi decontado em um. A gente diminuiu um elemento. Perfeito, é isso daí que eu preciso fazer. Só que a gente tem que analisar para ver se vai estar tudo certo. Vamos imaginar um caso, né? Um caso específico. Quando eu tenho um elemento. Quando eu tenho um elemento, sempre problema, né? Ou lista vazia, ou um elemento, sempre dá chabu. Então vamos parar e pensar nesse cara aqui. Quando eu quero remover esse cara daqui, ele vai pegar quem é o anterior a ele. Existe anterior a ele? Não. Aí, quando eu tenho esse cara daqui, né, ele vai remover do começo. Será que ele remove do começo, né? E se eu tiver 2? Aqui vai dar certo. E se eu tiver 2, né? E eu tentar remover, sei lá, remover o primeiro aqui. Ele vai ter que apontar para cá, vai funcionar. Porque ele remove do começo. E se eu tentar remover o último aqui? Ele vai ter que jogar a referência lá para o início, né? Então a referência dele fica no início. Mas esse cara daqui, se eu remover ele, eu tenho que jogar a referência dele como nula, né? Então do próximo vai ter que virar null. É exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, né? Então quando a gente remove do começo, a gente tem esse problema daqui. Quando a gente está removendo de uma determinada posição,
eu acho que vai dar a mesma coisa. Então, vai ser isso daqui. É isso. Se depois que eu decontar, né, se eu pegar e remover de uma determinada posição e aí ficar nulo, ele tem que atribuir null. Eu ainda acho que isso aqui estaria resolvido porque ele cairia aqui no remove do começo, né? Se a posição é igual a zero, né? Eu acho que isso aqui não haveria necessidade, mas coloquei aqui, depois a gente pensa se isso daqui tá sendo desnecessário ou não. A gente testa para ver se vai precisar. Beleza, a gente já está removendo de uma determinada posição e atualizando. Agora eu consigo fazer o remove do final. O remove do final, como que eu consigo ir direto lá no final e fazer a remoção dele? Bem, remove, e aí eu vou falar da onde que eu quero remover. E eu quero remover da última posição. Qual que é a última posição? Eu não posso pegar a referência última, porque ele é objeto. Eu quero pegar o número, né, para poder manipular, porque aqui é inteiro. É o total de elementos menos um, porque o total de elementos sempre aponta para a próxima posição vazia, né? Então é o total de elementos menos um. Aí a gente remove do final. Aí a gente consegue fazer. Literalmente ele vai fazer esse processo todo aqui. Ele vai pegar o anterior, setar o próximo e vai fazer bonitinho. E aí vai funcionar bem legal essa jogada daqui. Bem, eu ainda acho que a gente pode fazer mais um remove, né? É, tem a gente viu lá nas listas, né? Quando a gente estava vendo a array list, ele tem um remove all, né? Então a gente vai fazer um remove todos. Só para brincar, né? Já que a gente está manipulando, remove todos. Então, remove todos os elementos da lista. Deixa ela vazia, né? Como que a gente vai trabalhar o remove todos? Como que eu deixo essa lista vazia? E é uma boa pergunta, né? Vamos voltar aqui no início e vamos entender como que se faz, né? Imagina que a gente tem essa lista daqui, né? Como que eu posso deixar ela vazia? Bem, se eu apontar o primeiro elemento para null, o último elemento para null, e dizer que não tem nenhum elemento, ela não está vazia? Remover elementos é super rápido. Eu posso ter uma lista com 1 milhão de elementos e remover isso aqui é super rápido? É. Pior de tudo que é, cara. Olha que legal. Então, eu posso falar que a referência a primeira célula, vou jogar a referência dela para null. A última, vou jogar a referência dela para null. E o total de elementos eu vou dizer que é igual a zero. Zerei. Remove todos. Bem rápido, né? Então eu posso zerar uma lista gigantesca rapidamente. Posso, uma linked list é facinho você zerar ela. É simplesmente pegar as referências, atribuir null e o total tá igual a zero. Beleza? Rapidinho, não importa quantos elementos, eu estourei eles e sumi com eles em segundos, né? Aqui eu só tive 3 instruções para zerar a minha lista. E eu não fiz a passagem por nenhum dos valores, que é o mais legal. Eu não preciso iterar a lista arrancando elemento por elemento. Eu posso vir aqui, remove todos, tum, ela está zerada, virou uma lista vazia. Fácil desse jeito daí. A gente tem que fazer o tamanho da lista, né, o size. Então a gente vai fazer lá um public, devolve um int, tamanho, e a gente vai devolver aqui o return. O tamanho da lista, né, é o total de elementos. Total de elementos. Como ele é privado, eu preciso literalmente de um. Esse aqui seria um get total de elementos, né? Aí ele devolve aqui o bacana. O que mais que a gente precisa fazer, né? A gente já fez remove do início, insere no início, insere no final, remove do meio. Insere no meio. Remove do início, remove do final, remove do meio e o remove todos. A gente fez o pega, a gente fez o tamanho. A gente precisa
Eu acho que a gente pode fazer o isEmpty, né? Eu acho que fica legal construir um isEmpty. Então a gente pode ver lá se a lista está vazia, né? Então, public boolean, não vou chamar de isEmpty, né? Vou chamar de vazia, né? A gente está portuguesando tudo. Então eu quero verificar se minha lista está vazia. Return. Como que eu verifico se uma lista está vazia? Qual que é o teste para verificar se a lista é vazia? Vamos lá em cima. Ó, o teste de lista vazia a gente já fez, né? Então, é exatamente isso aqui. Se o total de elementos é igual a zero. Se o total de elementos é igual a zero, ele vai retornar true, lista vazia. Então, se isso daqui for verdade, lista vazia. Então, a gente fez o nosso isEmpty. Olha como o isEmpty é fácil também de fazer, né? A gente fica pensando aí em ter que contar, v igual a zero, blá, blá, blá. É tão difícil, né? E eu acho que ficou tão legal, ficou tão bonitinho. Vamos ver aqui, né? Eu estava pensando, a gente poderia fazer, né, um toString para nossa lista. Então a gente vai converter ela para string bem no padrão do arrays.toString, né? Fica legal pra caramba, né? Acho que eu pirei nessa daí, o arrays.toString fica legal. Vamos montar então? A gente ainda está com um tempinho para a gente testar. Acho que a gente pode fazer isso, né? Então a gente vai fazer aqui @override public string to string. A gente vai fazer um return e aqui vai ter uma coisa qualquer que vai ser montada dessa forma. Deixa eu pensar como montar isso, né? Isso aqui acho que vai ser o O do Brogodó. A gente tem um caso muito específico, né? Quando a nossa lista está vazia, tal, de elementos for igual a zero, ai, ai, eu gosto, né? Se a nossa lista está vazia, ou seja, se o total de elementos é igual a zero, eu vou dar um return e eu vou retornar algo assim. Lista vazia, né? Eu acho que fica legal, já devolvo lá os brackets vazios lá com espacinho. Acho que fica bacana. Agora, se não tiver vazia, se ela tiver algum elemento, eu preciso iterar os elementos, né? Eu preciso fazer uma iteração. E a gente vai acumulando isso numa variável, acho que dá para a gente fazer isso da seguinte forma. Então, aqui, string, retorno, me senti o Fernandão falando string. Só para cutucar, né? A gente começa aqui com um bracket, vou colocar um espacinho. Então, a gente começou com o nosso retorno vazio ali, abrindo. Agora, como que eu vou iterar uma lista, né? Uma linked list, como que a gente itera? A gente fez isso já hoje, ó. Vou mostrar aqui como que a gente fez. Aqui, ó. É assim que a gente itera ela. Então, a gente vai usar essa iteração. A gente vai criar a célula atual, vai ser a primeira, e eu vou passando a cada uma das posições, né? Então, vai ser exatamente isso aqui que a gente vai usar. Então, vou criar essa ideia daqui. Então, a célula atual vai ser a primeira. Então, a gente fez ela sendo a primeira. A gente vai começar com o nosso contador igual a zero. E a gente não vai até a posição, a gente vai até o total de elementos. Só que aí eu vou ter probleminha para fechar, né? -1. Isso aqui é porque eu não tinha falado dele hoje. Isso aqui, como diria o nosso excelentíssimo mestre em design, o professor Didi, isso é frufru.
Já falei dele hoje, agora eu estou contente. Vamos continuar aqui a brincadeira. Aqui eu vou ter que acumular, né? O retorno. Nossa variável retorno vai ser mais igual. E aí eu vou pegar o elemento. Eu não tenho para pegar o elemento, não, né? Não criei. Aqui eu só tenho para pegar o próximo. O elemento a gente não fez um get dele, né? Bem inteligente por enquanto. Como eu falei, é legal que conforme a demanda a gente cria os gets e sets que a gente vai utilizar. Se a gente não precisar, a gente não cria, né? Não faz muito sentido. A gente não está utilizando nenhum set elemento, né? Então não há necessidade de criação, mas o get elemento a gente vai utilizar ele aqui. Então eu vou criar aqui um public, o elemento é do tipo object, né? É isso? Aqui object. Então vai devolver um object get elemento e aí a gente vai dar um return return em elemento. Compila esse cara para atualizar, já era. Beleza, a gente já está pegando o elemento. Então, eu posso dizer que a posição atual, ponto get elemento. Então, já ficou bacana. A gente já está pegando lá o elemento que a gente quer, colocando, acumulando ele ali no retorno. Acho que ficou legal. Então, aqui eu quero separar ele da mesma forma que como que é o nome? Que o arrays.toString faz, né? Então, isso aqui eu vou ter que adicionar aqui também uma vírgula e um espaço, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu acho que ele fica dessa forma. Aí a gente adiciona ele, e ele vai indo, aí quando chegar no final, ele não pegou o último elemento de propósito, porque eu quero pegar o último elemento e adicionar um espacinho e um fecha brackets. E a gente, né? Não, isso aqui. E aí no final tem o return, né? E ele não vai mais retornar uma string, não vai retornar essa string, ele vai retornar o retorno, né? Eu adoro isso aí, retornar o retorno. Eu fiz até -1 aqui, justamente só para depois, lá no final, eu pegar esse cara e colocar aqui o fechamento. Então, acho que já fica legal que a gente tem aqui um toString acontecendo. Compilou, tá tudo belezinha, funcionou legal, hein? Hoje eu tô bom. Tem dia que dá umas dicas mais difíceis. E agora eu acho que faltou o contains, né? Contain. Então, a gente vai fazer um contain. Acho que o contain é muito importante. Então, a gente vai fazer um que o contain ele devolve um boolean contain. E a gente vai fazer esse teste daqui. Beleza, vamos pensar nesse contain daqui. Eu preciso verificar se contém um determinado elemento dentro da minha lista. Para eu verificar se contém um elemento dentro da minha lista, eu tenho que passar o elemento que eu quero para verificar. Então, eu vou pegar o elemento e passar. O elemento nosso é dado como object. Então, a gente vai passar um object elemento, né? Então, aqui vai ser um object elemento. Tá aí. E como que a gente vai verificar, né? Bem, a gente tem que fazer uma verificação para verificar se ele é igual àquele cara. Então, a gente vai passar pelo processo de iteração novamente. Então, a gente vai fazer esse processo de iteração. Então, a gente vai ter isso daqui acontecendo. Isso daqui vai rolar de novo, né? Muito similar a isso daqui. Então, vou deixar aqui, porque o contain vai bater em cima disso, né? Para eu verificar se contém alguma coisa, né? Se a minha lista estiver vazia e eu pesquisar para ver se contém, ele vai ter que retornar false, né? Ele retorna false.
Então, se a lista está vazia, ele já retorna false, né? É isso daí que eu acho que é importante. Porque não vai ter como comparar nada, né? Mas a gente vai ver aqui as iterações. Aí aqui eu não preciso ir até -1, porque eu quero que seja tudo, né? Então eu vou iterar todo mundo, tá aqui. Então eu vou do primeiro ao último elemento aqui. A gente não está acumulando nada, a gente só está querendo passar por aqui pelos testes. E o que, que eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer um teste de comparação. Esse aqui é o meu mais, né? Estou pegando o próximo elemento. É que como a gente está falando de lista ligada, não é simplesmente o i que está mudando de posição ou o nosso contador que está mudando de posição, né? A gente tem que pegar o próximo elemento, a gente tem que pegar a próxima referência. Aqui eu preciso fazer um teste. If alguma coisa, a gente vai fazer um teste de igualdade, né? A gente quer verificar se o elemento atual é igual ao nosso elemento. Dá para testar isso daqui, né? Não, com igual não dá, porque a gente está fazendo comparação de objetos, né? E aí a gente está comparando referências, e aí vai dar ruim. Então a gente vai ter que fazer um equals, né? Então aqui a gente tem que trocar esse igual por equals. Só que a gente sabe que se a gente fizer um equals, a gente vai estar utilizando o equals da classe object, né? E aí vai ficar estranho, a gente vai estar comparando algumas coisas esquisitas, né? Não vai dar muito certo. Se eles forem iguais, beleza, return true, quer dizer que encontrou alguma coisa igual. Se ele passar por todo mundo, iterou todo mundo e depois não conseguiu, não retornou em nenhum momento, return false, padrãozão nosso de pesquisa, né? A gente já sabe que é assim. Agora o problema está em montar esse equals. Esse equals daqui precisa ser implementado, né? Porque a gente vai receber um elemento e esse elemento precisa ser comparado com o elemento do atual, para a gente verificar se os dois são iguais. Então, acho que vai ser muito importante a gente fazer o quê? Vir aqui e adicionar um equals para comparação, que a gente não tem, né? A gente só tem na classe aqui que representa uma célula, a gente só fez um override do toString, mas do equals não, a gente não implementou. Então acho que valeria muito a pena a gente fazer aqui um @override e a gente vai fazer uma do equals public. A gente vai devolver aqui um boolean, né, para verificar se eles são iguais. Vai retornar true, né, ou false. E aqui equals. E esse cara daqui, ele recebe como parâmetro um object, chamado obj. Depois a gente vê os nomes. É essa estrutura do equals, na verdade, né? Ele é assim. E aqui ele vai ter que, em algum momento, return algum booleano. Estou colocando falso aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Como que eu posso fazer essa comparação, né? Eu vou objeto, né? Objeto. Fica melhor, né? Já estamos aportuguesando tudo, vamos fazer aqui, né? Eu preciso verificar se esses caras são iguais, né? E como que eu vou verificar se eles são iguais? Eu tenho que pegar esse carinha e jogar, né, para dentro de uma célula, né? É o tipo do dado que eu tenho. Então, eu vou receber o elemento e eu vou jogar esse cara daí, né, para dentro de uma célula para fazer a comparação. Então, célula igual a new. Vou criar new? Não, né? Eu vou converter esse cara daqui, né? Eu tenho que converter ele para célula, né? Então, esse cara aqui, célula de objeto. Fiz a conversão do meu objeto para célula, que eu preciso fazer aí a comparação, né? Beleza, eu acho que agora ficou fácil fazer a comparação. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou comparar se o nosso elemento, se ele é igual, porque aí dá certo agora. Agora vale.
elemento, se ele é igual, e a gente vai comparar a outra célula, né? Outra célula, ponto, get elemento. E aí eu acho que isso aqui funciona. E aí ele retorna a comparação desses dois daqui. E por que que eu estou utilizando o equals aqui? Porque esses caras daqui, eles podem conter qualquer coisa, né? E aí tem que ser a implementação do que tiver lá, do tipo dele. Porque se a gente está lidando com o object, está certo ser equals, né? Mas eu preciso fazer essas conversões para testar, né? E aí a gente consegue manipular. Acho que com isso daqui, compilou. Deixa eu ver, eu escrevi alguma coisa errada. Outro, célula é outra célula. Beleza. Agora sim. Tá aí, outra célula. Então a gente fez a comparação de uma célula com a outra. Agora esse cara daqui, ele consegue comparar uma com outra e retorna true quando achar e retorna false quando não encontrar. Eu acho que agora a gente pode brincar um pouco com essa lista nossa aqui e a gente fazer alguns testes, né? Eu acho que agora vem a parte divertida. Vamos compilar esse cara aqui. Esse cara deu certo. Vamos ver se tem muitos erros, né? Porque pode ser que tenha algumas coisas loucas aí em tudo que a gente fez. Então, vou colocar aqui usa lista ligada. Usa lista ligada, que foi a classe que a gente criou, né? Então, usa lista ligada. Aqui, fontes, listas ligadas, e a gente vai salvar aqui. Beleza? Esse cara daqui. Atualiza o nominho. Bonitinho. Beleza. Vamos começar a nossa brincadeira, né? Vamos fazer aqui o que é necessário. A gente vai criar uma lista, né, ligada. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que instanciar um objeto do tipo lista ligada que a gente criou. Lista ligada. Vou chamar de lista para facilitar, né? E aí a gente vai criar um new lista ligada. E aí você fala assim, eu não lembro de ter um construtor no lista ligada. Realmente, ele não tem construtor. Ó, se você for ver, contém, tamanho, remove todos, remove do final, um remove do começo, um pega, aqui adiciona numa posição, adiciona no começo, valida a posição, o lista vazia e ele não tem construtor. Se ele não tem construtor declarado, ele tem um construtor vazio, né? Que é o construtor padrão. Então quer dizer que isso daqui funciona. E quando a gente faz isso daqui, o que, que ele gera para a gente, né? O que, que ele vai gerar para a gente? Se eu imprimir isso daqui, ele vai mostrar que ele tem 0 elementos, ele não tem elementos, né? E a nossa lista, ela está vazia. É isso daqui que ele tem que mostrar, né? Então ele vai mostrar isso daqui para a gente. Vamos ver se realmente é isso que ele vai mostrar, né? Então vamos fazer um sysout aqui, um system.out.print ln, e aí a gente vai fazer essa impressão daqui. Eu quero que ele imprima o tamanho da lista, dois pontos, espaço e a lista. Então eu vou pegar aqui minha lista, ponto, tamanho, então ele vai pegar aqui o tamanho da lista, e depois disso daqui ele vai concatenar com um espaço, aspas, dois pontos, espaço, fecha. E aí eu vou colocar minha lista no formato do toString, se tudo funcionou bem, né? Do arrays.toString. Então, a gente vai imprimir a lista, que é o toString funcionando aqui, né? Vamos compilar esse cara aqui. Compilou. Executou. E olha lá, maravilha, a gente conseguiu fazer a impressão da lista vazia. Legal, show de bola. A gente imprimiu a lista vazia, a gente precisa agora fazer alguns testes, né? A gente precisa adicionar na nossa lista, né? Então vamos tentar adicionar na nossa lista aí. Então vamos começar aí a ver algumas posições. Vamos tentar aqui. A gente fez, só vindo aqui acompanhando a ordem. Eu acho que a gente pode
pensar assim, adicionar no começo primeiro e vamos ver, né? Vou adicionar aqui no começo, lista, ponto, adiciona no começo. E aqui eu vou adicionar no começo. Eu vou passar uma string, porque string é objeto, então tá tudo certo. Eu vou colocar aqui, vou seguir ordem alfabética. Arlindo. Então, vou colocar lá o Arlindo. O que eu vou ter de saída nesse momento? Nesse momento da nossa lista, quando eu fiz o adiciona, ele passou a ter um elemento, e agora esse elemento aqui vai ser o elemento Arlindo, né? Vai ser isso daqui. Se a gente fizer essa impressão, é isso daqui que tem que sair. Correto? Então vamos testar para ver se adicionar no começo funcionou. Compila, executa, Arlindo. Joia. Tô ficando animado com esse negócio aqui. Agora a gente vai adicionar em homenagem ao esposo de uma professora nossa, um grande amigo, Benício. Vou chamar de Benício, só para homenageá-lo. Aí, se isso aqui for certo, a gente vai ter aqui, né? Ele adiciona no começo, né? Então, ele teria que adicionar o Benício aqui, né? E aqui seria 2. Vamos ver se foi assim, né, que a gente fez. Ele adiciona no começo. Então, compila, executa, Benício e Arlindo. Olha lá, legal, a gente conseguiu adicionar no começo. Legal, legal. Vamos executar um adiciona, só um adiciona. A gente vê aí como que fica, porque a gente tem o adiciona, né? Adiciona o elemento. Então, desculpa, é para vir para cá. Cândido. Homenagem a outro colega aí de profissão, outro professor, muito gente boa, o professor Cândido. Então, a gente vai adicionar. Quando a gente adicionar o Cândido, ele vai ser adicionado ao final da lista, né? Então, a gente vai colocar ele aqui, né? Então, aqui vai vir o... Opa, errei o dedo. Cândido. Acredito eu que seja isso. Então, vamos ver. Compila, executa, e o Cândido foi inserido lá no final. E a impressão ficou muito bonitinha, ficou muito top. Ficou legal. Vamos testar agora algumas coisas, né? A gente pode inserir numa posição, né? Tem o adiciona na posição, é isso? A gente tem aqui adiciona em uma determinada posição. Perfeito. Então vamos tentar adicionar em uma determinada posição. Eu quero testar o adiciona na posição no início, porque aí a lista está vazia. Então vamos experimentar adicionar aqui na posição 0, né? Então aqui eu vou vir e vou falar lista.adiciona, e aí eu vou colocar aqui numa determinada posição. Vou adicionar na posição 0 a Dandara. Se tudo correr bem, ele vai ter que lançar uma exception, né? Então, se eu fizer isso aqui, ele deve lançar uma exception. Então, teoricamente, é isso que tem que acontecer. Ele vai ter que lançar uma exception na linha 13. Compilou. Por que que vai, né? Vamos replicar isso aqui, né? Por que que vai? Porque aqui, nesse exato momento, a minha lista está vazia. Se ela está vazia, eu não consigo inserir uma posição porque eu não tenho posições ocupadas. Eu só posso adicionar uma posição ocupada, né? Que já tem algum elemento. Então, compilei esse cara, executei, e opa, lista vazia. Lá a gente teve o lançamento da exceção, literalmente na linha 13. Lindo. Adorei, funcionou lá, exception. Eu vou deixar comentado isso aqui para a gente poder continuar os nossos testes, né? Senão não vai funcionar. Vamos adicionar agora, nesse mesmo processo, né?
Então, eu vou copiar esse cara aqui e adicionar aqui no... nesse ponto, eu quero adicionar na posição 1. Né? Quero pegar e adicionar na posição 1, que é o do Arlindo, né? Então, eu vou colocar aqui na posição 1 o Heriberto. Então, a gente vai adicionar o Heriberto aqui. Então, quando eu falo para adicionar o Heriberto na posição 1, o que a gente vai ter? A gente deve ter 4 pessoas adicionadas, né? 4 elementos adicionados, e a gente vai ter exatamente isso daqui, né? A gente já adicionou na posição 1, ele vai entrar aqui. E quem está aqui é o Heriberto. Está lá. Compilei. Então, seria isso aqui. Benício, Heriberto, Arlindo e Cândido. Executou. Benício, Heriberto, Arlindo e Cândido. Funcionou. Adicionou exatamente na mesma posição. Então, a gente já conseguiu adicionar. O que mais que a gente tem que testar? A gente tem que testar os remove, né? Mas os remove nosso, a gente vai testar aí. Acho que eu vou adicionar mais algumas pessoas, porque a gente tem 4 métodos de remoção, né? Então, 4 métodos de remoção, eu vou colocar mais algumas pessoas, porque senão a gente vai zerar a lista aqui, né? Tá bom, vamos zerar a lista, né? Vamos fazer assim, não tem problema não. Lista, ponto, e vamos ver aqui. Eu quero utilizar agora... Vou pular o pega, né? Porque se o remove funciona, o pega funciona. Então, vamos lá. Remove do começo. Remove do começo. Então, minha lista, ponto, remove do começo. Se isso daqui tiver certo, a gente vai ter aqui como resultado, né? Opa, Ctrl Z, volta, copia. De novo, e faça certo, Cristóvão. Copia. Eu vou ter como resultado 3. Então, aqui eu teria 3 elementos. E a gente vai tirar do começo. Tem que sair o Benício, né? Então, Benício some da nossa lista. Então, teoricamente, 3, Heriberto, Arlindo e Cândido. Então, compilou. Executou. Heriberto, Arlindo e Cândido. Funcionou, tirou do começo. Legal. Depois desse cara daqui, a gente tem o remove de uma determinada posição. Então, eu vou remover da posição 1, vou remover o Arlindo, né? Então, eu quero remover de uma determinada posição. Quero remover da posição 1. Então, aqui, só para ficar visível, né? Quero remover da posição 1. Então, como resposta aqui, ele deve ter 2 elementos agora. E esse cara daqui, ele vai sumir. Então, deve ficar Heriberto e Cândido. Compilou, executou, ficou Heriberto e Cândido. Ele removeu a posição 1. Beleza. Agora a gente vai ter a gente tem mais um remove, né? Que é o remove do final. Então, vamos executar o remove do final. Ele vai ter que tirar o Cândido. O método é remove do final. Então, a gente vai fazer aqui o remove do final. Remove do final. Esse cara não tem parâmetros. Ele vai ter aqui agora um elemento. E esse cara daqui vai ficar somente o Heriberto. Ele tirou o Cândido do final. Então, teoricamente, funciona dessa forma. Compilou e executou, ficou só o Heriberto, ele arrancou do final, arrancou o Cândido. Perfeito. A gente tem mais um remove, que é o remove todos, né? Mas eu vou fazer um adiciona, só para a gente ver, adicionar alguma coisa, e vai ficar com 2 ou 3 elementos e a gente remove. Vou colocar aqui mais alguns adiciona, né? Só para a gente poder ter esse resultado aqui um pouco mais visível do que acontece quando a gente usa o remove do final, né? Em homenagem a um touro bonitinho, é Ferdinando. A gente vai ter aqui 2, vai ter o Heriberto
vírgula, ele adiciona no final, né? Ferdinando. E aí vai ser isso daqui a saída. Vou colocar mais um só para já aproveitar, né? Godofredo. Então a gente vai ter aqui o Godofredo no final. Godofredo. Belezinha. A gente vai ter um total de 3. Heriberto, Ferdinando, Godofredo. Rodando. Vamos ver o que acontece aqui. Compilou, rodou. Aí eu tive aqui uma exception acontecendo. Vamos descobrir o que está rolando nessa exception. A gente tem um null point. Lista.adiciona. Então, esse remove aqui funcionou, compila, roda. Ele deu erro na linha 38. Deu erro aqui. Badabim, né? 38 foi no toString, né? Que ele deu pau da lista ligada. Tá. O toString da lista ligada, então, é o 227. Vamos ver aqui. Lá embaixo, no 227. Isso daqui ele deu pau. Porque o último elemento ele aponta para nada, né? Então ali ele deu. Acho que em algum momento eu não decrementei. Espera aí. Vamos ver o remove, né? Daqui a pouco o remove é que tá zoado aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Zera. Esse cara aqui remove. Ele vai totalizar. O remove do início ele também vai decrementar. Então decrementa aqui, decrementa aqui. Esse cara chama o outro e esse zera tudo colocando zero. Então tá ok. Vamos ver aonde deu pau. Bem, Senhor, lá no método adiciona não tem que colocar a posição? que susto! Ah, desculpa, Eu tava fiquei concentrado. concentrado. Eu entendo agora o que eu faço com vocês. O adiciona, ele tem um adiciona que ele adiciona no final sem a posição. Ah, É, tá. pode ser que, se eu Joga a adicionar posição. no início, então, por exemplo, eu vou colocar aqui adicionar na posição 0. Pode ser que ele mude, né? Vamos ver aqui, ó. Compilando, executando. Beleza, ele adicionou no início, mas ele não está adicionando no final. Então é isso daí que está acontecendo. O adiciona no final está dando problema ali. E ele está dando problema quando ele vai fazer o toString, né? Ele está com alguma referência que está perturbada aí, né? Então foi alguma coisa que deu ruim nas referências. Ah, Então beleza. muito provavelmente, esse remove do final, né? Ele chama o remove. Então cadê aqui o remove do final? Remove do final, ele vai pegar o total de elementos menos 1 e vai remover, né? Então ele vai remover da última posição válida. E aí aqui tem alguma coisa que não está batendo, não está legal. Pode ser a referência do último elemento jogando para null, alguma coisa aqui no meio do remove tá zoado. Acredito que seja ele o problema. Mas eu vou fazer uma gambiarra momentânea só para a gente ver funcionando. Literalmente eu vou fazer uma gambiarra. Então, vai ser mesmo. Estou garantindo isso daí, né? Quando eu garanto, eu falo para você. Gambiarra das gambiarras, né? Daquelas que até eu não gosto de ver, né? Se é igual a nulo, eu vou pegar e retornar uma string vazia. Senão, eu vou pegar e retornar o próprio negócio. Aí vai funcionar, né? Por enquanto, isso daqui funcionaria dessa forma. Acredito eu que o get elemento, vamos ver o get elemento tá aqui. Get elemento retorna object, né? Ele pode retornar um objeto vazio. Então tá certo esse cara. Aqui tá na expectativa de fechar aqui um parênteses, né?
A gente vai fazer aqui, fecha um parênteses aqui. Então tá certo agora. Compilou esse cara. Ferdinando, vamos ver aqui o que vai dar. Deve dar algum problema bem bonito para a gente começar a resolver para as próximas aulas, né? Beleza, a gente ainda está com null point exception. Ele está ainda com alguma coisa que está zoada de referência. Então não é ali o problema realmente, né? O problema dele está na referência. Então, com certeza, agora que isso daqui estaria sendo tratado, né? A nulidade aqui a gente está tratando. Então, com certeza, eu te digo que está no remove o problema. Então, esse remove, ele está com algum probleminha e provavelmente está nessa área aqui. Talvez, quando ele chega total de elementos igual a zero, né? Remover de uma determinada posição, pode ser isso daqui. Só para a gente poder concluir, depois eu corrijo e falo para vocês, não tem problema não, eu vou fazer isso daqui, eu vou adicionar na posição 0, né? Então, eu vou fazer só para ele rodar aqui para a gente ver. Que eu quero testar o remove todos, né? O objetivo é esse, remover todos. Só para a gente conseguir terminar a aula bonitinho. Aí depois eu corrijo e já aviso o que era. Corrigido aqui, a gente vai ter esse cara. Vai ser adicionado aqui no final. Acho que tem uma vírgula aqui, né? Beleza. Então, teoricamente, deve ser isso daqui. Ele vai funcionar nesse jeito. Olha lá. Ferdinando, Heriberto, Godofredo, Ferdinando, Heriberto. Ele adicionou, chegou lá nas quantidades corretas. Então, a gente sabe que está dando algum problema do remove. Ele está... Aqui é o remove somente, né? Ele está dando algum problema, remove de posição, né? Ele está dando algum problema de referência, deve estar matando alguma referência lá, e quando eu tento adicionar, ele está com problema na adição das referências. Checar esses dois caras aí, a gente já mata a pau, e aí já fica mais tranquilo. Agora, vamos testar, antes de ir embora, né? Vamos fazer o teste do remove. Acho que tem 2 testes que eu queria fazer, na verdade. Eu quero verificar se contém alguma coisa, né? Que a gente não testou o contém. Então, eu quero ver se contém Ferdinando. Contém Ferdinando. E aí, aqui, ele tem que retornar, teoricamente, né? True. E a gente vai usar esse cara aqui para ser impresso, né? Vou imprimir esse cara e esse cara tem que retornar true para mim. Então, seria isso daqui. Ele tem que retornar que existe, né? E aí, depois, a gente vai limpar. E aí, remove todos, né? Remove todos. E aí, a gente remove todos. E aí, ele vai ter que mostrar aqui 0. E vai ter que mostrar isso daqui, né? Então, seria essa a ideia daqui da saída final. Vamos ver se isso aqui funciona. Compilou, rodou. E a gente teve uma exception. Vamos ver qual que é. Deixa eu compilar de novo com paciência. Compilou, gerou, rodou. Beleza, tá dando uma exception no meu toString lá. Minha comparação não tá funcionando. Tá. Depois vou ter que corrigir. Tá lá na comparação do equals, né? Lá na célula que tá dando pau. Então, imaginei que podia dar algum pau desse aí. Eu fiz já no finalzinho. Esse cara aqui não tá, mas o último vamos testar. Beleza, ele retorna a nossa lista vazia com remove todos de uma vez. Então, tem 2 probleminhas para corrigir, né? Verificar o contém e verificar o adiciona ali, o que está acontecendo, né? Só o adiciona sem posição para ver, ou remove, né? Com a posição para ver o que está acontecendo. Mas a gente acabou de implementar, eu acho que foi até bem produtivo hoje, a gente conseguiu fazer tudo hoje, né? A implementação de lista ligada.
Eu gostaria de passar para vocês o último trabalho de vocês, que é fazer uma lista duplamente ligada. Beleza? E é isso daí. É essa implementação, só que uma lista duplamente ligada, ela é ligada para frente e é ligada para trás. Então tem uma referência a mais. Fica mais fácil para fazer algumas coisas, né? Então você consegue achar o elemento da frente e também achar o elemento de trás. Então agora ele tem duas referências. Ele tem lá o vagão, ele sabe quem está na frente e sabe quem está atrás dele. Então eu estou aqui no meio de quem está na minha frente e quem está atrás eu também conheço. Eu sei os dois que estão, né? E é isso daí, o último trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, implementassem. Uma lista duplamente ligada. Beleza? Senhor, com todos os métodos e tal? Tipo que nem você fez aí? Tudo. Tudo? Com tudo. Nossa. Desse jeito, na mão, fazendo com tudo, criando lá a célula. Na verdade, você vai pegar isso aqui e alterar, né? Você vai fazer a ligação para trás. Aqui tem a ligação para frente. Então é só fazer essa implementação aí para trás. É uma boa diversão. Novamente, para fazer a solução disso daqui, papel e caneta e desenhe bastante. É a única forma que você vai conseguir fazer esses links, né, para frente, para trás. Quando você remove, você tem que atualizar o link do anterior, do posterior, e agora você vai trabalhar com mais atualizações. Literalmente é esse programa, só tem que corrigir os links, né? Então, quem está na minha frente e quem está atrás de mim, eu sei. Então, quando eu sou removido, eu tenho que pegar o link do da frente lá, né, que é o anterior dele, e apontar para esse cara. E o anterior eu tenho que apontar para ele. Eu faço um bypass para os dois lados, né, de trás para frente e de frente para trás. E aí a gente faz a lista ligada. Eu acho que isso daí é um bom exercício, uma boa atividade para a gente brincar bastante. Então, eu espero que vocês consigam implementar, montar isso daí. E aí, na próxima aula, a gente está finalizando bastante coisa já. Acho que a gente já viu lista ligada. A gente mata na próxima aula pilha. Como é? Fila, pilha. Eu sempre fico trocando as letras com esses caras, né? E aí a gente mata isso aí e a gente pode falar de tabela, finalmente, tabela de espalhamento, né? A gente fala aí dos desempenhos, né, de cada um, faz uns comentários, mostra a implementação, quais são as implementações que a gente utiliza, e aí a gente faz aí a demonstração clara e serene de uma tabela de espalhamento, como que ela funciona, e por que que a gente precisava saber de array lists e de linked lists da vida, né? Então, de listas com array e listas ligadas, né? Aí a gente vai ver que a tabela de espalhamento usa os dois, na verdade, e aí por isso que a gente precisa conhecer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, deem uma revisada, eu sei que é complicado, mas é importante. Revejam, vale a pena.